Já faz praticamente um ano que eu gravei o primeiro dos meus vídeos sobre como eu gosto de ensinar derivada, então acho que já está na hora de fazer um outro complementando sobre como que eu gosto de ensinar integral, né? Agora, infelizmente, eu não vou poder, nesse vídeo, chegar ao mesmo tipo de conclusão que eu cheguei naqueles outros 3 vídeos sobre derivada, onde eu estava tentando te convencer de que isso tudo, na verdade, era muito fácil e que você não precisa ter medo, que todo mundo te falou que era difícil, mas que eu não concordo. Aqui não vai dar, gente, porque eu não tenho como dizer para você que calcular integral, na verdade, é uma coisa fácil, porque não é, tá? É uma habilidade difícil de você desenvolver, e por mais que você desenvolva suas habilidades, sempre vão ter integrais específicas que vão continuar sendo difíceis, né? Mas isso não me impede de falar para vocês sobre as minhas preferências, sobre como eu gosto de apresentar aos meus alunos aos conceitos de integração, tá bom? Então, vamos ser modesto aqui, você não vai chegar no final do vídeo achando tudo muito fácil, mas vamos conversar sobre integral, né? Eu gosto de começar imediatamente deixando explícito o conceito e a notação de integral. Conceito é calcular essa área aqui, abaixo do gráfico de uma função, e a notação, que é muito bonita, mas entre bonita e assustadora não precisa ser a mesma coisa, tá? Ela é bonita e você, em termos de notação, sempre vai ter que só aceitar que a notação é assim. Notação não tem nada para entender. Notação você aceita, você lê. A área embaixo do gráfico da função f de x entre os pontos x igual a e x igual a b, como estão ali no desenho. Para aqueles de vocês que estão assistindo o vídeo e já sabem a integral, vai parecer estranho isso que eu vou falar agora, mas esse dx aqui, nesse momento inicial, eu gosto de dizer para os alunos, não se preocupe, ele é só parte da notação. É como se esse símbolo aqui abrisse um parênteses e o dx fechasse o parênteses. O que está entre o símbolo e o dx é a função de cujo gráfico eu estou falando, né? Que eu quero a área embaixo dele. Então, vamos considerar esse dx como apenas um símbolo que é parte da notação. E que, aliás, assim como todo parênteses, ele não pode ser omitido da notação, tá? Isso tem muito aluno que tem muita resistência em aceitar isso, de que o dx, apesar de não estar exatamente fazendo nada concreto ali, ele tem que estar escrito. E aí, até nesse momento inicial mesmo, já dá para fazer algumas observações importantes, mas que são relativamente óbvias, né? Se você quiser fazer, por exemplo, essa área grande aqui, do A até o C, integral de A até C, você pode calcular primeiro a área vermelha, que é entre o A e o B, e depois somar com a área verde, que é a área entre B e C. Essa observação é óbvia, né? A área grande é uma mais a outra. E tem outras observações para fazer nesse desenho aqui também, mas que muito não são óbvias e que eu acho que eu não faria num momento inicial de apresentar ao aluno o conceito de integral, que é o que eu estou fazendo agora, tá? Aqui no vídeo eu vou fazer, porque é uma observação interessante, mas eu não costumo falar sobre isso muito no início, não. Que é o fato de que quando eu disse que a integral era a área abaixo do gráfico de uma função, a gente pode observar que o conceito de área do qual a gente está falando é uma área que tem direção. Ela é uma área que vai necessariamente da esquerda para a direita, do A até o B, do B até o C, ou do A até o C. E área, apesar de ser um conceito que todos os alunos já vêm sabendo, por isso que é um bom ponto de partida, né? A área embaixo do gráfico, área com direção ninguém viu antes desse ponto. E o que acontece quando a área tem direção é que se você andar na direção oposta, ela se torna um número negativo. E isso de que a área pode ser um número negativo é uma coisa que tende a chocar muito os alunos, tá? Por isso que eu não falo muito no início. Mas só muda o sinal, se você mudar a direção. Indo de A até B, a área tem um número que é o valor ali. Se você for ao contrário, de B até A, é o mesmo número, só que negativo, né? Então é menos aquele número. Essa observação pode ser escrita dessa forma, mas eu acho importante falar sobre isso primeiro, antes de escrever a frase, porque a frase parece uma sequência mística de símbolos se você não entende o conceito que ela está representando, que é essa ideia da direção da área sobre a qual a gente estava acabando de falar agora. E esses conceitos, eles não surgem sem motivo, né, gente? Por que que alguém inventou que no caso de integral
A área poderia ser positivo ou negativo. A área teria que ter uma direção que é positiva e outra direção que é negativa. Da onde veio essa ideia? Não foi sem motivo. Assim como tantas outras coisas dentro da matemática, isso existe para ter uma consistência dentro dela mesma. Frases óbvias como essa daqui que a gente escreveu primeiro, a gente gostaria que fossem sempre verdade, independente dos valores de A, B e C. Não seria muito útil uma frase que é verdade só em certos casos, né? A gente não gosta desse tipo de coisa. Quando algo pode ser escrito como uma fórmula assim, ela tem mais é que ser tipo uma verdade absoluta, né? Que funciona em todos os casos. Agora, eu não preciso nem mudar o desenho, deixa eu só mudar os nomes dos pontos. E se em vez do C ser na direita do B, o C viesse antes e o B viesse depois? Será que essa frase continuaria sendo verdade? Olha só, a integral de A até C é daqui até aqui, então é só a vermelha. A integral de A até B, agora ela é a grande, então ela é a vermelha mais a verde. E para essa frase continuar sendo verdade, essa igualdade aqui, que pega esse número e soma com esse número aqui tem que ser o negativo do verde, porque é de B até C, olha aqui, o B até C é o verde andando para a esquerda, então ele vai ganhar um sinal negativo para que essa igualdade continue válida. A área vermelha é igual à área grande menos a área verde. Mas, de novo, esse não é o tipo de coisa que eu falaria numa primeira aula sobre integral. Em vez disso, eu apresento o conceito, a notação e parto para fazer exemplos muito simples. Os exemplos muito simples são esses aqui: função constante igual a 1 e f de x igual a x. Porque essas áreas a gente pode calcular da forma como a gente já sabe calcular a área, né? Aquilo ali é um retângulo, isso aqui é um triângulo. Eu estou usando a mesma notação que eu acabei de apresentar. Ó, esse aqui vai de 0 até p, por isso que eu pintei esse lado aqui da função. A função é a função constante igual a 1 e o dx está lá porque sim, né? Porque ele é a notação de integral. E aqui a mesma coisa, estou indo de 0 até p também, então 0 até p. Nesse caso a função é x e o dx também está lá. Então, qual é a área daquele retângulo? Base vezes altura, p vezes 1. E a área desse triângulo? Base vezes altura sobre 2. A base vale p e a altura, ela vale p também, porque f de x igual a x, então esse ponto aqui é o ponto pp, e aí base vezes altura sobre 2 deu p ao quadrado sobre 2. Naturalmente, o próximo exemplo sobre o qual dá vontade de falar é f de x igual a x ao quadrado, né? Claramente, a próxima função dessa sequência daqui. E nesse momento, inevitavelmente, alguns alunos vão se lembrar de um outro tipo de exercício de área que a gente já fez anteriormente, que é esse aqui, né? Um quadrado de lado P, do qual foi subtraído 1/4 de um círculo. Seria um círculo grande, tá? Com o centro aqui no canto do quadrado. O aluno vai ficar felizão porque ele lembrou disso e até conseguiu fazer a conta, né? Mas só que tá errado. Deixa o aluno ficar feliz, tá? É bom que ele lembrou das coisas. É bom que depois que ele terminou de fazer esse tipo de exercício de área aqui, que tem uma figura menos um pedaço de outra figura, que ele não considerou área como uma conta paga, que ele não precisa mais olhar para ela nunca mais. Que bom que o seu aluno lembra disso. Mas está errado. É um excelente momento para ter uma conversa sobre o fato de que uma parábola não é um círculo. Uma parábola é uma parábola e um círculo é um círculo. São duas formas diferentes. Por mais que pareça que eu estou falando uma frase óbvia, não é não, tá? Tem muita gente que tem dificuldade de olhar para quais são as características específicas que fazem uma certa coisa caber dentro de uma definição e outra coisa não cabe. Isso aqui é curvo, aquilo ali também, esses outros dois eram retos, então por que isso aqui não é a mesma coisa que isso? Porque essa pessoa está focando no fato de ser curvo e não ser reto, mas essas não são as características determinantes de um círculo. É importante falar sobre isso não necessariamente porque seu aluno não sabe o que é um círculo, tá? Eu acho que ele sabe o que é um círculo, apesar de talvez não conseguir expressar precisamente uma curva onde todos os pontos têm a mesma distância até um certo dado ponto que se chama centro do círculo. O importante não é que os alunos saibam o que é um círculo. O importante, que está muito mais atrás disso,
É esse tipo de pensamento matemático em que as coisas precisam ser precisas, elas precisam ser exatamente aquilo que elas são, e não simplesmente algo que vagamente lembra uma outra coisa. É claro que fazer conexões é importante, tá? Por isso que eu estou dizendo, deixa o aluno ficar feliz. É bom ele ter lembrado disso. Mas também é bom usar essas oportunidades para falar sobre essas diferenças. Uma parábola não é um círculo. Mas não, o que a gente deveria estar fazendo agora é olhando para os 3 exemplos juntos e tentando identificar um padrão, porque as coisas costumam ter padrões. Aí, nesse momento, quanto maior for a turma, maior a probabilidade disso dar certo, porque as pessoas têm uma alta probabilidade de terem vergonha de falar o que elas estão pensando. Agora, se o aluno percebeu que P é P elevado a 1 sobre 1, como todas as outras coisas, né? E que aquele 1 de lá é x elevado a 0, e aliás, esse x aqui é x elevado a 1 também, por mais que o aluno esteja com vergonha de falar, se ele observou todas essas coisas aqui, ele está pensando que a resposta é p ao cubo sobre 3. Ele com certeza está pensando isso. Que bom que está certo, né? Porque a resposta é p ao cubo sobre 3 mesmo. Deixa as pessoas ficarem felizes. É gostosa essa sensação de estar descobrindo a matemática sozinho. Mas também é importante mencionar que isso é um chute, tá bom? É uma especulação com base nos exemplos anteriores que você viu. Não é um chute aleatório, é um chute motivado. Sabe qual é o nome disso? Conjectura. Legal falar sobre esse vocabulário matemático também. Uma conjectura é exatamente isso. É uma especulação que você tem alguns motivos, bons motivos, para achar que deve ser verdade, mas você não demonstrou ainda que aquilo é verdade. E eu certamente não demonstrei isso para você hoje ainda. Eu não tô com pressa de provar aquele P ao cubo sobre 3, não, tá? Eu vou provar nesse vídeo, mas eu não tô com pressa. Inclusive, se for em outra aula, no dia seguinte, eu acho até melhor. Dá um tempo para as pessoas ficarem com as coisas na cabeça, meio que rodando em pano de fundo no cérebro enquanto ela faz outras coisas, né? Eu acho importante isso. Inclusive, com exercício, muitas vezes eu gosto de colocar o exercício no final da aula, quando eu sei que não vai dar tempo de resolver o exercício naquele mesmo dia. E tem muito aluno que fica nervoso com isso, que não quer sair da aula sem a resposta daquele exercício que ele estava tentando fazer. Mas o suspense é bom, eu prometo que na próxima aula eu resolvo o exercício, deixa, pensa mais um pouco. É igual o Disney Plus soltando um episódio por semana, né? É bom a gente ter interesse num assunto durante mais tempo do que só naquela 1 hora de aula. Bom, enfim, eu vou voltar e eu vou provar o P ao cubo sobre 3, mas agora eu quero parar e fazer outra coisa. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer nesse momento e que costuma funcionar muito bem. Eu preparei aqui, vou linkar na descrição do vídeo para você também, um PDF com vários desenhos parecidos com esses daqui. Isso é da época da pandemia. Tinha um site que eu acompanhava na época obsessivamente, mostrando a quantidade de casos em diversos países do mundo. E é isso que tem no PDF, tá? São essas 2 imagens, só que para vários outros países. Não tem o nome dos países nas imagens, porque a ideia é justamente essa. Cada país teve um crescimento de número de casos de Covid diferente, teve alguns que foram mais constantes, com números de casos por dia parecidos, outros tiveram grandes picos em um pequeno espaço de tempo e depois não aconteceu muita coisa. Eu achei na época fascinante acompanhar essas evoluções diferentes entre diferentes países no mundo. E os tipos de gráfico que se divulgavam naquela época eram esses 2 tipos de gráfico aqui. Você tem um tipo que é o número de casos por dia e o outro é um gráfico do número total de casos que já houve até o momento, desde o primeiro caso. E, aliás, esse é um bom primeiro comentário para fazer com uma turma, né? Estão aqui os 2 desenhos, eu não preciso necessariamente te contar qual é um, qual é o outro, porque é óbvio. Por que que é óbvio? Porque o número total de casos é aquele que só aumenta. Se uma pessoa já teve Covid, ela não vai no futuro deixar de ter tido. É claro que em algum momento ela vai estar curada, né? Ela não vai estar com Covid naquele momento, mas ela já teve, então ela conta no número total de casos. O número total de casos só aumenta, enquanto que o outro gráfico, que é de casos por dia, ele pode aumentar e ele pode diminuir, porque pode ser que amanhã tenha menos casos do que hoje, menos novos casos, né? Que é o que aquele gráfico está contando. E essa conversa já é legal para iniciar o exercício.
Mas aí eu gosto de ter essas coisas impressas em papel, uma quantidade suficiente para o número de alunos da turma. Cada página vem com 2 gráficos do mesmo país, então eu imprimo e corto o papel no meio. Cada aluno vai receber ou um ou o outro, tá? E imprime uma quantidade suficiente de cópias repetidas para todo mundo da turma ter algum papel. Embaralha, mistura tudo, e o exercício é que as pessoas precisam se levantar e andar pela sala para encontrar o seu par. Elas precisam encontrar alguém que tenha o outro gráfico do mesmo país. Por isso que é importante não ter o nome do país no papel, certo? Porque não é essa a ideia. Você tem que comparar os 2 gráficos e ver qual gráfico de número de casos por dia é correspondente a um gráfico de número de casos totais. Alguns alunos se confundem e acham que você tem que encontrar uma outra pessoa que tem exatamente o mesmo gráfico que você, tá? Não é isso. Explica o que é para fazer, mas esse é um exercício que tende a funcionar muito, muito bem. As pessoas, em média, não têm dificuldade de determinar se um certo gráfico bate com um outro gráfico. Tem alguns no PDF que são meio parecidos, tá? Que a diferença entre um e outro fica bastante sutil, então às vezes as pessoas erram. Mas o importante não é se a pessoa acertou ou errou. O importante, depois de terminar o exercício, isso leva uns 10 minutos, tá? O importante é, depois desses 10 minutos, conversar não sobre se os alunos acertaram ou erraram os pares que eles encontraram, mas sobre quais aspectos dos gráficos eles estavam observando para escolher quem era o seu par. Conversar sobre quais eram esses critérios é o aprendizado do exercício. E a maioria das pessoas tem a tendência de descrever bastante bem. Se eu tenho muitos casos por dia, eu quero que, nesse período de tempo equivalente, o gráfico dos casos totais esteja crescendo muito rápido. Se eu tenho poucos casos por dia, eu quero que, nesse período de tempo, o gráfico dos casos totais esteja crescendo mais devagar. Então, a pessoa está aqui falando sobre um gráfico que cresce rápido, sobre um gráfico que cresce devagar, e isso é falar sobre derivada. Aí você já está associando que você estava procurando em outro gráfico qual seria o valor da derivada grande, da derivada pequena. Então você sabe que o outro gráfico, o gráfico de número de casos por dia, o valor daquela função é a inclinação da outra função. Quando você fala isso, você já detectou que o gráfico do número de casos por dia é o gráfico da função derivada do gráfico do número total de casos. E essa direção tende a ser a direção mais natural dos alunos mencionarem, até porque eles supostamente já falaram sobre isso antes, né? Sobre derivada e gráfico da função derivada. Mas eu percebo que, se eu guiar a discussão um pouco, eles também conseguem falar sobre a direção oposta, que todos os gráficos de casos totais começam no zero, porque no início não tinha tido nenhum caso ainda, e que depois de um determinado período de tempo, sei lá, depois de 6 meses, o valor do número total de casos vai ser a soma dos casos por dia que tiveram em todos os dias até ali. E, inclusive, ajuda bastante nessa percepção o fato de que os gráficos eles são desenhados dessa forma. O gráfico do número total de casos é desenhado como uma curva, mas o gráfico do número de casos por dia é desenhado como essas barrinhas verticais, assim, que faz ele ficar meio que pintado, né? É como se você estivesse calculando a área daquela parte que está pintada na figura do segundo gráfico. São várias barrinhas verticais fininhas com a largura de um dia para cada dia. Quando você soma o número de casos por dia, você tem o total de casos até aquele dia. Essa frase é intuitiva. Tanto é que os alunos estavam usando isso como critério para combinar os gráficos antes mesmo de alguém falar qualquer coisa sobre isso. Mas o que pode não ser intuitivo é pensar na soma dessas barrinhas como área. É área dependendo de qual é a unidade do eixo, né? Se a unidade for dia e cada barrinha tem a largura de um dia, então o número aqui vai ser a área de um retângulo de base 1, né? Um dia vezes não sei quantos casos, base vezes altura.
Então é a área. Ou seja, quando você falou sobre isso nessa direção, você está falando sobre integral. Por quê? O valor da função do número total de casos é a área embaixo do outro gráfico a partir do zero até aquele dia. Então, o gráfico do número total de casos é a integral do gráfico do número diário de casos desde o zero até aquele ponto, que é a definição de integral que você já tinha acabado de ver no início do vídeo, né? Então eu estou sendo repetitiva agora porque eu sou repetitiva na aula também, porque esses conceitos não são fáceis de entrar, então é bom a gente se repetir. Essa foi uma conversa sobre um exercício de procurar uns papezinhos pela sala, que teve duas conclusões muito importantes. O número de casos por dia é a derivada do número total de casos, e o número total de casos é a integral do número de casos por dia. Essas duas coisas são verdade ao mesmo tempo. E com isso, você convence as pessoas de que derivada e integral são duas operações inversas. Uma faz e a outra desfaz. Uma vai e a outra volta. Vai chegar um dia que a gente vai estar ensinando cálculo para pessoas que não vivenciaram a época da pandemia, né? Daqui a alguns anos, os nossos alunos vão ser jovens demais para se lembrar disso e para se importar com isso da forma como nós nos importamos. Eu não sei o que vai acontecer nessa época, mas hoje eu fico muito feliz de ter isso para falar com as pessoas, que é uma forma como elas realmente conseguem entender o fato de que integral e derivada são duas operações inversas. Para ser sincera, eu, quando era aluna no início da faculdade aprendendo isso, eu não entendi esse conceito. Eu aceitei, e isso nunca me impediu de conseguir fazer nenhuma conta, mas era um mistério para mim. Por que que uma coisa tem que ser o inverso da outra? É claro que quando eu comecei a dar aula eu fiz questão de entender esse conceito, né? Porque eu me sinto na obrigação de explicar para os meus alunos, mas eu tentava fazer isso com base naquela noção de velocidade, aceleração. E eu nunca entendi muito bem, até hoje não entendo por que que as pessoas têm dificuldade de entender dessa forma. Mas é um fato que as pessoas têm dificuldade de entender velocidade e aceleração. Quando eu falo que velocidade é a taxa de variação da posição e que a aceleração é a taxa de variação da velocidade, as pessoas até podem aceitar que isso é verdade, mas daí a ver a conexão disso com derivada, a maioria das pessoas acha isso muito difícil. Eu não sei muito bem por quê, mas eu observo. E é claro que você tem que falar sobre isso na direção oposta também, né? Não só falar de taxa de variação, que é a derivada, mas falar também na direção da integral, que se a sua posição começou no zero e chegou numa determinada posição depois de vários segundos, é porque a cada segundo você andou uma quantidade de metros que era a sua velocidade naquele ponto. Então é claro que a posição tem que ser a integral da velocidade, mas as pessoas acham isso difícil, muito mais difícil do que a coisa anterior que a gente estava falando, que era o número de casos de Covid. Então, antes de seguir em frente, eu queria deixar só mais uma observação com você, que é que tanto quando eu falo que somar o número de casos a cada dia é a área daquele gráfico, quanto quando eu falo que somar a velocidade que ele tinha em cada segundo é a área daquele gráfico de velocidade, em ambos os casos eu estou tratando a área do gráfico como a soma de vários pequenos retângulos, que é uma coisa discreta, mas não foi assim que eu defini integral lá no início. Eu defini ele como uma coisa contínua embaixo de uma curva e não de uma escadinha de vários retângulos. E tá tudo bem. Sim, eu estou varrendo a soma de Riemann para baixo do tapete. A maioria dos alunos não implica com isso. Eles estão satisfeitos em entender o conceito de limite apenas intuitivamente. Mais uma vez, estou aqui dizendo para você, como eu disse na época dos vídeos da derivada, que você não precisa tratar limites formalmente para ensinar cálculo. Bom, então agora que eu já te convenci de que derivada e integral são duas operações inversas,
deveria ser mais fácil te convencer daquela história do p ao cubo sobre 3, porque olha só, a derivada do x ao cubo sempre foi 3x ao quadrado. Agora, se você pegar essa equação e dividir os dois lados dela por 3, do lado de cá um 3 vai cancelar com o outro, do lado de lá não acontece nada, né? Então, ó, a derivada da função x ao cubo sobre 3 é igual a x ao quadrado. Naturalmente, a integral de x ao quadrado deveria ser x ao cubo sobre 3. Só está faltando explicar duas coisas aqui, então. Uma é porque que antes eu estava falando sobre p e agora eu estou falando sobre x. E a segunda é para onde foram os limites de integração que deveriam estar aqui. E essas duas perguntas têm a mesma resposta. O fato é que existem dois tipos de integral sobre os quais a gente precisa falar. Uma, que é essa que a gente estava falando até agora, a área embaixo de um gráfico, é o que se chama de integral definida. Era exatamente isso que a gente estava falando aqui. Mas também existe um outro tipo, que é uma integral indefinida, cuja notação é muito parecida, só que não tem aqueles limites de integração. E essa daqui não significa uma área embaixo de um gráfico. Essa daqui significa uma função cuja derivada é aquela função que você está querendo integrar. Então, são conceitos muito relacionados, mas que são diferentes. A principal diferença que você deve ter em mente é que a integral definida é um número, porque a área de alguma coisa é um número, enquanto que a integral indefinida tem como resposta não um número, mas uma função. Essa é a diferença principal entre esses dois tipos de integral. Repara também que na descrição ali em cima eu disse a área e aqui embaixo eu disse uma função. Essa diferença entre as formas em que eu escrevi as duas frases sugere que aquilo ali só tem uma resposta possível e essa daqui tem várias, né? Porque você vai dar uma das respostas. E é exatamente isso, tá, gente? A área, numa determinada região que você desenha, é aquela área mesmo, só tem uma resposta. Agora, quando eu quero uma função cuja derivada é x ao quadrado, por exemplo, existem várias funções que têm essa derivada. X ao cubo sobre 3 certamente é uma delas, mas x ao cubo sobre 3 mais 5, por exemplo, também, porque a derivada do 5 é zero, assim como a derivada de qualquer constante. Então, a derivada dessa função aqui é x ao quadrado mais nada. Então, é só x ao quadrado mesmo, que é exatamente o que a gente queria. Claro que se fosse o x ao cubo sobre 3 sozinho, também funciona. Se for x ao cubo sobre 3 menos 8, também funciona. A derivada disso aqui também é x ao quadrado. Por isso que a gente tem o costume, quando a gente faz integral indefinida, de exigir esse mais c aqui, tá bom? C aqui está representando uma constante, um número qualquer, que pode ser qualquer um dos exemplos que eu botei aqui antes, mas também pode ser qualquer outro número. E a integral indefinida, ela tem vários outros nomes também, tá? Algumas pessoas gostam de chamar de antiderivada, outras pessoas gostam de chamar de primitiva. Mas voltando a falar sobre a integral definida, quando eu escrevo assim, eu não poderia usar tudo isso como x, tá? Eu não poderia dizer que a integral de 0 até x, de x ao quadrado dx, dá x ao cubo sobre 3. É x demais ali. A gente tem que manter a distinção entre o que é x, a variável independente desse gráfico aqui, e o que é p, o ponto até o qual eu estou integrando. E nesse exemplo era de 0 até p, só porque ficava mais fácil falar dessa forma. Mas é claro que você pode fazer de a até b, ou de a até p no caso, né? Vamos manter a mesma letra ali. Digamos que eu quero calcular essa área verde aqui, que está entre o a e o p. Como é que eu posso fazer? Bom, posso pensar que é a vermelha, que eu já sei que é isso aqui, menos essa areazinha azul aqui, que é exatamente a mesma coisa, só que com A em vez de P, né? Porque está indo de 0 até A. E essa frase aqui é muito parecida com uma outra que a gente estava falando há um tempão atrás sobre integrar só até aqui e depois integrar daqui até aqui. Mas dessa vez eu vou substituir esse pedaço por um número e esse pedaço por outro número, porque integral definida é número. Esse primeiro aqui é o p ao cubo sobre 3. E esse outro aqui, como a gente tinha mencionado, vai ser a ao cubo sobre 3. E repara que aqui, se você tiver uma função que é o x ao cubo sobre 3, que é a primitiva do x ao quadrado, tá? É a integral indefinida dele, sobre a qual a gente já falou. Então,
esse termo aqui é f de P e esse outro termo aqui é f de A. Tem que fazer essa distinção entre o f grande e o f pequeno, tá? Sinto muito, mas é costume chamar a primitiva de f grande e chamar a derivada de f pequeno, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? O f pequeno é o x ao quadrado. Aliás, eu posso botar o f pequeno aqui. E essa frase daqui é extremamente importante. Esse aqui é o teorema fundamental do cálculo. No restante do vídeo eu vou falar muito mais sobre integral indefinida do que integral definida, porque todas as vezes que você quer resolver um problema concreto de integral definida, você quer encontrar um número, que é uma área embaixo de um gráfico, você sempre vai fazer a integral indefinida primeiro, para encontrar essa função f grande, encontrar essa primitiva, e em seguida aplicar a função primitiva no valor do limite superior de integração e aplicar ela de novo no limite inferior ali embaixo da integral, tá? Então, você sempre tem que fazer a integral indefinida antes de fazer a definida. A parte da definida é só substituir um número numa função. A parte interessante de integral mesmo são as integrais indefinidas. É para elas que existem técnicas de integração que a gente vai estudar agora. Bom, então quando você chega nesse ponto, nada mais a fazer do que listar funções e suas integrais da mesma forma como você já tinha listado antes funções e suas derivadas, né? Como você já sabe derivada nesse momento, e você acabou de terminar de fazer a conexão entre derivada vai para um lado, integral volta para o outro lado, vamos então escrever uma lista de todas as funções cujas derivadas a gente sabe, só que vamos escrever o contrário, como integral, né? Essa daqui foi a questão da conjectura do p ao cubo sobre 3 que a gente já tinha resolvido. Vamos colocar as nossas outras derivadas conhecidas nessa lista também. Valem todas as mesmas observações que eu fiz nos vídeos sobre derivada, sobre quais funções precisam realmente estar nessa lista e quais não precisam, quais funções você vai, na verdade, deduzir com base nessas aqui, que são as básicas, né? Não precisa ser uma lista com 39 funções. Valem também todas aquelas observações sobre, por favor, não inventa regra. A gente falou muito sobre isso quando a gente estava falando sobre regra do produto. Por exemplo, vão ter momentos em que a função que você quer integrar vai ser, sei lá, e elevado a x vezes cosseno de x. Você não pode só integrar uma e multiplicar pela integral da outra, certo? Vai ter um equivalente à regra do produto também na integração. Você não pode inventar a regra. Todos aqueles comentários continuam valendo. Tem um comentário específico aqui que não foi necessário fazer na época da derivada, mas agora é que 1 sobre x aqui, tecnicamente, caberia como x elevado a k, né? X elevado a menos 1 é 1 sobre x. Mas essa resposta aqui é completamente diferente daquela. Então, isso aqui só vale para k diferente de menos 1. Se você quiser escrever isso aqui, pode, tá? Eu não acho necessário porque eu acho meio óbvio que o k igual a menos 1 não pode, dado que você estaria dividindo por zero. Você não pode dividir por zero e é por isso que a integral do 1 sobre x não segue aquela regra. Ela segue essa outra regra aqui. Por que ln de x e não qualquer outra coisa? Ah, isso é só porque eu já sei que a derivada do ln é 1 sobre x. Isso eu aprendi em outro vídeo antes. Assim como na derivada não faz muita diferença se você ensina a regra do produto primeiro, regra da cadeia depois, ou vice-versa, aqui também não vai fazer muita diferença não, tá? Eu vou começar falando sobre a regra do produto, porque sim, não tem muito motivo não. Mas o fato é que essas coisas não vão se chamar regra do produto e regra da cadeia na integração, tá? Elas vão ter outros nomes, mas eu quero começar daqui, uma coisa que você já sabe, e ver como que essas duas regras de derivação se traduzem em técnicas de integração. Vamos começar olhando para a regra do produto. Aliás, toma um pouquinho de cuidado com a anotação aqui, tá? Repara que pode não ser muito comum botar um parênteses no nome da função antes do parênteses da variável da função, né? Mas aqui em função composta a gente já tinha o hábito de fazer isso, né? Quando é fog de x, esse fog costuma vir entre parênteses. Ali eu tô botando um f vezes de entre parênteses também. E é pelo mesmo motivo, tá, gente? É porque essa linha ela tem que ir em algum lugar. Se não tiver parênteses,
tanto aqui quanto ali vai ficar parecendo que a linha está só no g, né? Que eu estou derivando só a função g. Então, o parênteses ali, mais uma vez, está cumprindo a mesma função que o parênteses sempre cumpriu, que é dizer que aquilo que está dentro dele é uma caixa. Aquilo ali tem que ser resolvido primeiro, antes de ver o que acontece com a caixa pelo lado de fora. Enfim, regra do produto. A derivada da função que é o produto é isso aqui, né? A gente não costuma olhar para esse sinal de igual especificamente aqui, da regra do produto, como uma igualdade, uma equação. A gente costuma olhar para ele como uma instrução. Pegue esta função aqui e faça isso com ela para calcular sua derivada. Tá? E tudo bem pensar dessa forma quando o que você está fazendo é calcular derivadas de função, né? Mas hoje, nesse momento, eu queria que você olhasse para o igual como uma igualdade, tá? O lado esquerdo é igual ao lado direito. E assim como em todas as outras vezes na nossa vida em que isso aconteceu, eu tenho uma equação e eu tenho o direito de fazer a mesma operação dos dois lados. Até reescrevi aqui com mais espaço para caber a operação que eu vou fazer. Qual a operação que eu vou fazer dos dois lados dessa equação aqui? Será que eu vou dividir os dois lados por 3? Não, não é isso que eu quero fazer. Eu quero integrar os dois lados. Sim, integrar uma função é uma operação que eu posso fazer com essa função. Então, se eu tenho uma função igual a uma função e eu faço essa operação de integração dos dois lados, vai continuar sendo igual. Foi isso que aconteceu aqui. Repara que eu estou usando a notação de integral da forma correta, tá bom? Tem o símbolozinho lá na esquerda e tem o dx lá no final, lá do outro lado também. Só que aqui do lado direito eu não quero deixar escrito dessa forma, não. Quando eu tenho a integral de uma função mais a outra, aí não é invenção de regra, mas é assim que funciona mesmo, né? Eu posso integrar uma mais a integral da outra. Então eu quero deixar isso escrito dessa forma aqui. Não vou mexer em muita coisa do lado direito agora não, porque ele está meio bagunçado, né? Tem uma função que está derivada junto com uma função que não está derivada e a outra também. Mas do lado de lá está mais simples de entender o que está acontecendo. Do lado esquerdo, eu tenho a integral da derivada de uma função. Isso é o teorema fundamental do cálculo. Aquilo ali é só a função. Quase como se eu tivesse feito a operação inversa de uma das operações que eu estou querendo desfazer ou resolver uma equação, né? Tudo igual, tudo a mesma coisa. Agora eu vou só mudar a notação aqui, porque essa história do parênteses no nome da função realmente é feio. Eu só tinha feito isso antes porque eu queria colocar a linha em algum lugar. Então agora eu vou reescrever aqui de uma forma mais confortável. Vou deixar assim, tá? F de x vezes g de x. E agora, para continuar fazendo a mesma operação dos dois lados da equação, a próxima operação que eu vou fazer vai ser subtrair dos dois lados esse termo aqui. Agora que eu fiz isso, eu vou desenhar uma caixa em volta dessa última frase e o nome disso aqui é integração por partes. Agora, esse momento em que a gente desenha uma caixa em volta de uma frase é um momento bem mágico de uma aula, né? Vários alunos acordam nessa hora, porque parece que agora aconteceu algo importante. Antes era tudo baboseira, mas quando eu botei uma caixa, você sabe que tem uma coisa importante ali. Estou sendo sarcástica, obviamente, né, pessoal? Mas que muito aluno assiste aula com essa atitude é verdade. E olha só, lá no início eu tinha falado que eu ia tomar uma coisa que a gente costuma ver um sinal de igual como uma instrução, daquele lado para esse lado, e eu ia passar a tratar ele como uma equação. Fiz algumas operações dos dois lados da equação, mas agora eu quero olhar de novo para esse sinal de igual aqui como se ele fosse uma instrução, tá? Porque eu estou falando sobre como calcular integrais. E a instrução, nesse caso, é daqui para lá. Em vários momentos você vai estar querendo calcular uma integral, que é um produto de duas coisas, e aí você vai usar a integração por partes para fazer isso. Vamos entender melhor olhando para exemplos. Exemplo, calcule a integral de x vezes cosseno de x. Em primeiro lugar, lembra que eu te falei, não inventa a regra. Então, não é x ao quadrado sobre 2 vezes seno de x. O que você vai fazer nesse exemplo, como você tem uma função vezes a outra função, e eu acabei de te ensinar uma coisa que tem uma função vezes a outra função, vamos tentar encaixar esse aqui
naquele ali, tá? Uma dessas duas funções vai ser aquela f de x e a outra vai ser a g' de x. O que você tem que fazer é escolher qual é qual. Eu escolhi dessa forma aqui, a f de x vai ser o x e o g' de x vai ser o cosseno de x. Escrevi essas duas coisas aqui embaixo, mas eu quero escrever as que estão faltando também, olha. Se f de x é x, então f' de x é 1. Mas se g' de x é cosseno de x, então g de x vai ser seno de x. E a partir daí você só segue as instruções do que está escrito lá em cima, tá? F de x vezes g de x, que era o x vezes seno de x aqui, menos a integral do f' de x vezes g de x. Então, 1 vezes seno, eu vou colocar só o seno aqui. Dx continua lá, tá? Porque ele estava na instrução também, então aqui você também vai manter ele. Bom, e aí seguindo em frente, na próxima linha, só faltou executar essa integral aqui, né? Integral de seno é menos cosseno, estava lá na lista que a gente escreveu um tempo atrás, aí menos com menos dá mais, ficou o cosseno de x aqui. Pergunta natural de você fazer: e se eu tivesse escolhido ao contrário, o que ia acontecer? Bom, a minha resposta para essa pergunta é: escreve, tenta e vê o que acontece. A princípio não tem resposta certa e resposta errada na sua escolha. Isso aqui podia se chamar F e aquilo ali podia se chamar G', não tem problema nenhum. Mas eu quero que você escreva e veja o que acontece, porque é só assim que você vai aprender como fazer as boas escolhas. E o outro comentário que eu quero fazer aqui é que eu sei que ninguém escreve integração por partes desse jeito, tá? Eu estou ciente de que as pessoas escrevem U, DV, V, DU. Não vou nem me arriscar a escrever a frase porque eu acho que eu posso escrever errado. Nunca entendi por que as pessoas gostam daquela notação de UDV e VDU. Eu tenho basicamente dois motivos para isso. O primeiro é que eu aceito a integração por partes como uma coisa natural porque eu aceito a regra do produto como uma coisa natural e eu acabei de demonstrar uma a partir da outra com essa notação e deu tudo certo. Foi o que eu acabei de te mostrar. E o segundo motivo é que quando você começa a falar de DV e DU, você está falando de coisas muito mais sutis dentro da integração, que tem a ver com uma coisa que eu tenho varrido para baixo do tapete intencionalmente aqui, que obviamente aquele dx não é um fecha parênteses, né, gente? O dx está fazendo alguma coisa ali, ele não é só uma parte arbitrária da notação, mas é uma coisa muito sutil o que ele de fato é. Ele é um infinitesimal, então o dx seria um infinitesimal, du é um outro tipo de infinitesimal, o dv é outro, e eles têm uma certa relação de proporção entre eles, mas isso é tudo tão complicado. Isso, para mim, vai dentro do detalhe de como a matemática funciona, e um aluno que está aprendendo integração pela primeira vez na vida não precisa pensar em infinitesimal. Tá tudo bem que o dx seja só parte da notação, desde que ele não seja esquecido em nenhum pedaço pelo caminho, né? E eu acho que escrever integração por partes como UDV e VDU leva desnecessariamente para dentro dessa sutileza, para dentro dessa complicação. Eu prefiro escrever dessa forma aqui, com todos os dx, f de x, g de x. Eu sei que eu estou escrevendo mais letras e que a outra notação é mais compacta, mas eu não me importo. Todas as vezes que você me vê fazendo uma integração por partes, nesse vídeo ou em outros vídeos que eu já fiz, você vai me ver fazendo tudo isso aqui. Vou escrever tudo isso aqui, f de x, f' de x, todos esses x's. Resta então falar sobre a regra da cadeia. Eu vou começar do mesmo jeito que eu comecei a falar sobre a regra do produto, vou integrar essa equação aqui dos dois lados. Do lado de lá, temos a integral da derivada de uma função, isso tudo se cancela e vai ficar apenas o fog de x, e a gente passa a olhar isso como uma instrução que vai daqui para lá. Em alguns casos, isso vai ser tão simples quanto reconhecer que a integral que você está tentando calcular se trata de um negócio parecido com isso aqui. Ó, que você quer calcular a integral de uma função que tem uma função composta multiplicada por uma outra função que é a derivada da de dentro daquela composta, né? Então, ó, é igualzinho que está aqui. É uma função composta multiplicada por uma outra função que é a derivada da parte de dentro daquela composta. Então, ó,
deu super certo, você só de reconhecer as pecinhas já sabe que o lado de lá vai ter que ser fog de x. O g, naturalmente, é o x ao cubo que está aqui, e o f é a primitiva do f'. Quem é a primitiva do seno? É menos cosseno. Então aqui acabou, é só isso. Muitas vezes esse exercício não vai ter esse 3 aqui, tá? Porque o 3 não importa, ele é uma constante. Se você dividir os dois lados da equação por 3, ele desaparece. Essas constantes multiplicativas nunca são importantes. Eu sei que a derivada de x ao cubo não é exatamente x ao quadrado, né? Mas é esse tipo de função. Então, quando você está tentando reconhecer se o que você tem é uma coisa desse tipo aqui, não se importa com a presença ou ausência da constante que você gostaria que estivesse lá, tá? Isso não importa. X ao cubo, x ao quadrado, essa é a derivada daquela. Mas independente de se você vai bater o olho e reconhecer exatamente isso aqui ou não, o fato é que essa regra da cadeia se traduz numa técnica de integração chamada integral por substituição, que significa que você vai substituir uma variável por outra variável, tá? E por mais que eu, pessoalmente, não goste de dar um monte de instruções diretas para o aluno, quando você vê isso, faça aquilo. Eu prefiro mais que o aluno esteja pensando sobre as possibilidades do que ele pode fazer, né? Mas essa daqui é uma sugestão muito clara e que funciona em tantas vezes que não tem como não falar. Gente, uma das técnicas que você vai tentar para sua integral, sempre que você tiver vendo uma função composta, independente do resto das coisas que você está vendo na sua integral, tá? Se não tiver bonitinho assim, um f de g com o g' logo do lado, não importa, você viu uma função composta, tenta fazer a substituição com a parte de dentro da sua composição, que é o que seria o g aqui, caso vá dar certo essa técnica. Você vai pegar a parte de dentro da sua função composta, que no caso é x ao cubo mais 1, e vai chamar ela de outra variável. Podia ser g, tá? Mas é que usualmente as pessoas usam a letra u para isso, então tá aqui. U é igual a x ao cubo mais 1. Eu vejo muitos alunos que ficam querendo escolher, tentar outras substituições. Gente, em raros casos, sim, você vai ter que ter um pouco mais de criatividade e fazer uma substituição diferentona, mas 99% dos casos não começa a tentar outra coisa antes de ter tentado a coisa básica. O U é a parte de dentro da função composta que você está vendo. Se não der certo, aí sim você tenta outra coisa, mas vamos completar o tradicional primeiro. Criei essa variável chamada u, que significa x ao cubo mais 1. Próximo passo vai ser derivar essa equação aqui em relação a x. Então agora você quer substituir essas coisas de volta na sua integral. Em primeiro lugar, aquela parte que está circulada de verde ali é o u. Então eu posso substituir aquilo ali por u. E a fonte mais comum de erros em integral por substituição é quando a pessoa passa para o passo seguinte depois desse rápido demais, tá? Eu não tô pronta ainda para ir para o próximo passo, porque eu ainda tenho x aqui, eu ainda tenho x aqui, tá bom? Eu estou tentando substituir por u. Então eu vou ter que substituir tudo. Estão faltando algumas coisas. Para substituir dx, eu vou ter que fazer uma coisa aqui embaixo que vai parecer muito mágica, porque aquilo ali, du dx, é apenas notação de derivada, né? É uma das formas como a gente escreve a derivada de u em relação a x. Poderia ter sido u', mas eu coloquei assim, dessa forma, porque é assim que tradicionalmente a gente faz, porque agora eu vou poder fazer uma mágica aqui. Multiplico os dois lados dessa equação por dx. Se você está vendo isso pela primeira vez hoje, agora, eu espero que esteja doendo, tá? Porque é para doer mesmo. Da primeira vez que a gente vê isso, não parece legal. Mas vamos seguir em frente. Divide os dois lados da equação por 3x ao quadrado e com isso você isolou o dx. Agora você pode pegar isso e substituir ali no dx da integral que você quer calcular. Para nossa sorte aqui, aquele x ao quadrado que estava faltando vai cancelar com esse aqui, tá? Isso não acontece sempre não, mas muitas vezes acontece. Quando não acontece, você tem que trabalhar um pouquinho mais para substituir o x ao quadrado e substituir tudo que tiver x por coisas em relação a u, tá? Mas nesse primeiro exemplo foi bem facilzinho porque as coisas se cancelaram naturalmente.
Agora sim que todos os x's não estão mais lá, você está pronto para passar para o próximo passo. Eu, por enquanto, não fiz nada, só dei uma arrumadinha na forma como aquilo ali estava escrito. Agora que eu estou vendo u elevado a meio, né, é mais bonito do que raiz de u, porque eu sei uma primitiva para u elevado a meio, eu sei uma função cuja derivada é u elevado a meio. Na verdade, eu sei fazer isso com qualquer expoente, né, porque como a integral é o oposto da derivada, eu sei que derivada você subtrai 1 no expoente, então para fazer integral você soma 1 no expoente. Da mesma forma, quando você faz a derivada, você acrescenta um coeficiente aqui multiplicando pelo expoente que você tinha, então na integral você faz a mesma coisa dividindo. Continuam valendo todas as observações que eu fiz lá no primeiro vídeo, na parte 1, sobre derivada. Você precisa ter conforto com o expoente, você precisa ter conforto com fração, né, para saber que meio mais 1 é 3 meios, o que significa dividir por 3 meios. Todas essas coisas continuam sendo importantes, continuam não sendo cálculo, são coisas anteriores que você tem que ter muito sólidas para não achar que o cálculo é muito difícil. Tem uma coisa esquisita acontecendo aqui sim, tá? Se você estiver estranhando, você está mais certo de questionar. Como é que um dx que eu passei esse tempo todo dizendo que não era nada, era só um pedaço da notação, um parênteses, de repente ele agora se chama du, ele passou por todo um processo esquisito aqui de multiplicar por dx como se aquilo ali fosse uma fração. É bem esquisito mesmo, tá? Mas confia, dá para fazer dessa forma. Só mantenha em mente que o dx, ele talvez não fosse só um parênteses, como eu falei para você inicialmente. Ele é um pouquinho mais do que um parênteses. Vamos pensar dessa segunda forma agora. Ele é parte da notação, ele fecha o parênteses que o símbolo da integral abriu e ele indica para você qual é a variável que está sendo integrada aqui. Normalmente era x, nesse momento aqui é uma integral que está sendo feita na variável u. É por isso que em vez de x elevado a meio virar x elevado a 3 meios, foi o u elevado a meio que virou u elevado a 3 meios, tá? Isso é particularmente importante naquele momento intermediário onde a gente ainda estava fazendo as substituições, em que você precisa se livrar de todos os x's, porque agora você quer fazer uma integral em u e não em x, você está substituindo uma coisa pela outra. Bom, mas agora para terminar mesmo, bem terminado, vamos só organizar isso aqui. Dividir por 3 meios é multiplicar por 2 terços. 3 vezes 3 é 9. E aquele u que está ali, ele não pode ser a resposta da pergunta, porque a pergunta era sobre x. U foi você que inventou. Você inventou de chamar x ao cubo mais 1 de u. Então agora, para dar a resposta da pergunta não pode vir em termos de uma letra que foi você que inventou. Substitui de volta aquele u ali por x ao cubo mais 1, mantendo ele elevado a 3 meios como ele estava, naturalmente. Então, em resumo, esse aqui é o passo a passo de como se faz uma integral por substituição. E eu tinha mencionado para você que o erro mais comum que eu costumo ver nesse tipo de integral é quando a pessoa tenta fazer o passo 5 rápido demais, né? Tenta integrar antes de ter terminado de substituir todos os x por u. Você pode ter substituído alguns, mas se ainda tem algum x sobrando, você não está pronto para passar para o passo 5 ainda. Agora, tem um segundo tipo de erro, que é a pessoa tentar trocar a ordem do passo 5 com o passo 6. Ou seja, quando termina de fazer a substituição, a pessoa, antes de integrar, já sai substituindo de volta. Isso não faz sentido, tá, gente? Porque se você fizesse isso corretamente, substituir x por u e em seguida u por x, você deveria voltar para o mesmo lugar de onde você começou, né? Não ia ser útil. No passo seguinte, quando você vai integrar, aí não está pronto para integrar, e aí nessa hora a pessoa inventa uma regra para integrar. E isso não faz sentido. A técnica de substituição funciona exatamente porque quando você integra, você está na variável u e não na variável x. Você tinha uma integral que na variável x estava complicada, não tinha uma regra para usar que não fosse uma regra inventada, mas quando você trocou para u, aí sim você consegue integrar e depois você substitui de volta só para dar a resposta, né? Não seria uma integral que você conseguiria fazer na variável x. Foi por isso que você substituiu. Bom, gente, então é basicamente isso. Eu sei que eu não fiz praticamente nenhum exercício nesse vídeo, tá?
porque quando você começa a fazer exercício, parece que nunca é suficiente, né? Você sempre quer fazer mais e mais exercícios. Vou colocar alguma coisa aqui embaixo na descrição para facilitar você passar para mim quais integrais você gostaria de me ver resolvendo. Faz uma lista de exercícios para mim e aí eu gravo um vídeo resolvendo um monte de exercício, tá? Não vou tirar da minha cabeça, não. A gente não cobriu todas as técnicas de integração que existem nesse vídeo. A gente cobriu o básico: integração por partes, integração por substituição. Isso é o básico do que existe em integral, assim como na derivada o básico é regra do produto e regra da cadeia, mas aí as pessoas falam, também existe a regra do quociente, e eu já tentei te convencer no outro vídeo de que isso não importa, né? Ela é apenas uma consequência. Então aqui a gente falou do básico: integração por partes e integração por substituição. Agora, tem muitas outras coisas, muitas outras técnicas que são ensinadas no curso de cálculo porque são muito úteis para determinados tipos de exemplos. Por exemplo, no vídeo anterior eu falei sobre divisão de polinômios e a técnica de frações parciais, que são coisas que, se você parar para pensar, não são exatamente cálculos, são técnicas algébricas que costumam ser muito úteis para resolver integrais. Agora, em particular, tem uma técnica que eu sei que eu não mencionei aqui, mas é porque talvez ela mereça um vídeo todo só para ela, tá? Que é a tal da substituição trigonométrica. Não deixa de colocar os seus exemplos envolvendo substituição trigonométrica na lista que você está criando para mim, não, tá? Só porque eu não falei dela nesse vídeo, não significa que eu não vou falar em outro vídeo, né? Mas enquanto isso, para terminar por hoje, eu queria que você assistisse um outro vídeo meu mais antigo, e eu vou colocar um pedacinho dele para tocar aqui, que é meio que sobre isso, sobre qual atitude você deve ter no momento que você está resolvendo um monte de exercícios, tá? As pessoas costumam ter muita pressa de saber, de conseguir resolver o exercício, de chegar na resposta, e talvez não seja essa a melhor atitude. Então eu vou botar um pedaço do outro vídeo para tocar aqui, mas vou deixar o link também para você assistir o vídeo inteiro, tá? A diferença entre os dois algoritmos é gritante. O algoritmo de derivada é realmente só aplicar. Quando você vê um produto, você usa a regra do produto. Quando você vê uma função composta, você usa a regra da cadeia. E é basicamente só isso. Agora, o algoritmo da integração ele é muito diferente. Você tem várias escolhas pelo caminho. Muitas vezes não é claro o que é para fazer primeiro. E muitas vezes nem tem isso mesmo de o que é para fazer. Muitas vezes você pode realizar a mesma integral com duas técnicas diferentes e ambas vão estar certas, você vai encontrar a mesma resposta. Se existe um algoritmo para realizar a integração, por mais que seja um algoritmo que te permite possibilidades, faça isso ou faça aquilo outro, então por que a gente continua reproduzindo essa ideia de que derivar é algoritmo e integrar é uma arte? Bom, é claro que eu não posso falar por todo mundo, mas eu posso falar por mim. Eu, como professora, jamais ensinaria um aluno o algoritmo para integração. Simplesmente porque o aluno não é uma máquina que eu estou programando. Isso é o meu celular para a pessoa que desenvolveu o Photomath, né? O meu aluno não é isso. Eu, como professora, não me sinto diante do meu aluno como um programador se sente diante de uma máquina. Eu não quero ensinar um monte de algoritmos para ele reproduzir. Eu ensino alguns algoritmos que são essenciais, que não tem como evitar, como, por exemplo, o algoritmo da derivada, mas o aluno que estuda matemática, ele já passa por muito disso, de aprender algoritmos. Ele não está precisando, quando ele chega na integração, ele não está precisando de mais um exemplo de como eu sei seguir um algoritmo. O processo de aprendizagem da integral, ele te abre uma oportunidade muito mais rara dentro da matemática. Seguir algoritmo, você já passou por isso, até mesmo na derivada você acabou de aprender um algoritmo, você já fez muito isso como aluno, né? O processo de aprendizagem da integral te dá uma oportunidade de olhar para um negócio que não é obviamente um algoritmo, ele até é, como eu já acabei de falar para você, mas ele não é obviamente. Ele parece uma coisa que não é algorítmica. É uma oportunidade quase que única de desenvolver a sua intuição matemática. Muitas pessoas sentem que a intuição é como algo místico, que vem de fora de você. Mas eu acredito muito mais que a intuição é tão somente uma memória inconsciente. Tá? Você desenvolve intuição. Você desenvolve intuição
vendo coisas parecidas com aquilo muitas e muitas vezes. Porque quanto mais você fizer isso, mais memória de como integrais funcionam você vai ter e você está desenvolvendo a sua intuição. Então, se você é um aluno que está começando, o que eu mais quero que você acredite aqui é o seguinte: não é importante, nesse momento, você olhar para essa integral e sacar que a substituição é melhor do que a integração por partes para esse exemplo. O que é importante é você não ter medo de tentar os caminhos que você conhece, porque no momento que você faz a escolha, entre aspas, errada aqui, no momento que você decide tentar por partes essa integração, e você vai escrever várias linhas no seu caderno e não vai chegar a lugar nenhum, o negócio só vai ficar cada vez mais complicado, tenta aí. É nesse momento que você perde um tempão seguindo um caminho que não está levando a nada. Esse é o momento importante do seu aprendizado. É nesse momento que você está desenvolvendo a intuição de por que num caso desses você não faz integração por partes. Você faz substituição. Mas não é importante você saber descrever em palavras no futuro como é que você sabe disso. Você vai passar por esse processo longo de tentar uma técnica que não está funcionando, depois você vai esquecer que você passou por isso. A memória explícita do processo de aprendizagem vai desaparecer, mas a intuição permanece. É para parecer esquisito. É para parecer que você tenta qualquer coisa e às vezes funciona, às vezes não funciona. É para você tentar muitas e muitas vezes, tentar várias vezes a mesma integral com opções diferentes, sim. Muitas delas não vão dar certo, mas em algum momento você vai, até por sorte ou por falta de opção, né, escolher a coisa correta e vai dar certo. E aí depois disso você pega uma outra integral para fazer por partes e você passa pelo mesmo processo demorado de novo. Você vai fazer isso muitas vezes. Vai chegar uma hora que você não vai sacar necessariamente, então a ordem é essa, primeiro esse, depois aquele. Não, você não vai ter isso explícito na sua mente, mas você vai desenvolver a intuição de olhar para uma integral de um produto de duas coisas e só saber. Vai ser melhor derivar isso daqui e integrar isso aqui. Eu estou sentindo que vai ser melhor desse jeito. E isso é que eu acho que é importante desenvolver nos alunos.